Olá pessoal, olha só que bacana esta questão que eu preparei para vocês. Acompanhe a leitura. Calcule a metragem de arame farpado utilizado para cercar um terreno triangular com as medidas perpendiculares de 60 e 80 metros, considerando que a cerca de arame terá 2 fios. Cuidado, preste atenção. Ele já falou que é um terreno triangular. Ele falou que é um terreno... Esse triângulo, ele tem um ângulo reto, é um triângulo retângulo? Sim, ele falou isso, mas com outras palavras. Como assim, professor? Olha só. Calcule a metragem de arame farpado utilizado para cercar um terreno triangular, com as medidas perpendiculares. Esta é a palavra-chave da questão. Perpendiculares. O que são medidas perpendiculares? São num triângulo, as medidas perpendiculares seriam os catetos, ou seja, as medidas que estão perpendicular uma à outra, ou seja, perpendicular significa um ângulo de 90 graus, é exatamente isso, a definição de perpendicular é igual a 90 graus. Então eu posso falar que duas retas são perpendiculares, existe um ângulo de 90 graus entre elas, ok? Então as medidas perpendiculares de 60 e 80 metros, ou seja, existe uma diferença de 90 graus entre esses dois lados, um com 60 e o outro com 80 metros. Vamos desenhar o triângulo para clarear essa história, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho um lado do triângulo, aqui eu tenho o outro lado do triângulo. Eu estou tentando fazer ele retinho, bonitinho, é um pouquinho difícil fazer isso certinho, mas tudo bem. Coloquei aqui um lado um pouquinho maior, apenas isso, ok? Onde está o ângulo de 90 graus? Está aqui, eu tenho duas retas e entre elas existe um ângulo de 90 graus. Então, o que são medidas perpendiculares? São medidas que estão em retas separadas a 90 graus, ok? E o vértice dessas retas está bem aqui. Muito bem. Eu tenho aqui uma medida de 60 metros e a outra de 80 metros. Então, eu vou colocar aqui, ó, 60 metros e a outra 80 metros. Professor, como é que você sabe que 80 embaixo e 60 em cima? Não sei. Tanto faz. Lembra lá no Teorema de Pitágoras que tem dois catetos? Eu sempre falo, qual vai ser qual? Tanto faz. Então, a mesma coisa aqui. Tanto faz. E o que falta? Ele fala que é um terreno triangular. Então falta a gente fechar o nosso triângulo, que nada mais é do que a hipotenusa, o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só. Temos que lembrar que essa cerca terá 2 fios, hein? Não podemos esquecer disso. Vamos cercar o terreno com arame. Eu vou precisar saber o valor deste lado do triângulo, certo? Vou chamar de x. Como é que é o Teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Interessante, não é? Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o x. X ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Entenderam por que tanto faz colocar 60 em cima ou embaixo? Aqui na fórmula de Pitágoras, eu posso colocar em qualquer ordem, não tem importância nenhuma. Posso colocar os catetos em qualquer ordem. Muito bem, vamos resolver isso aqui? X ao quadrado é igual. Quanto que é 60 ao quadrado? 60 ao quadrado é igual a 3.600. Mais quanto que é 80 ao quadrado? 80 ao quadrado é igual a 6.400. Dica, como é que faz essa potenciação? É só você vir aqui, ó, 6 vezes 6, 36. Coloca 2 zeros. 8 vezes 8, 64. Coloca
dois zeros, tá? Por isso que dá para fazer tão rápido essa potência. E agora, vamos somar. Vai ficar aqui, ó, x ao quadrado é igual a 3.600 mais 4.600. Isso é igual a 10.000. Eu quero saber o valor de x ao quadrado? Não, eu quero saber o valor de x. O que eu faço? Vou fazer a operação inversa. Aqui eu tinha uma potenciação. A operação inversa da potenciação é a radicação. Então, eu vou tirar a raiz quadrada de 10.000. E quanto que é a raiz quadrada de 10.000, pessoal? É igual a 100. Nossa, professor, eu não sabia. Tem alguma técnica para resolver? Tem. Vai lá no Calcule Mais, decomposição em fatores primos. Eu ensino resolver raízes quadradas e cúbicas sem calculadora. Muito bem. Então, eu encontrei que a minha resposta do x aqui é igual a 100 o quê? 100 metros. Voltando aqui na questão, ele pede que vai utilizar o arame farpado para cercar um terreno com 2 fios. Então, quanto de arame eu vou precisar? Olha, para dar uma volta no terreno, 100 mais 60 mais 80. Nada mais é do que o cálculo do perímetro. Ou seja, se eu colocar uma linha aqui e voltar ao mesmo lugar. Esse é o cálculo do perímetro. Eu tenho 100 mais 60 mais 80. Quanto que dá isso? 240. 240 metros. Muito bem. Olha, não tem uma alternativa com 240 metros, mas toma cuidado, poderia ter. E olha, porque é muito importante voltar e ver a questão. Porque ele manda considerar que a cerca de arame terá 2 fios. Então, 240 metros de arame é para apenas uma volta. Quero dar 2 voltas, é só fazer 240 vezes 2. Isso é igual a 480 metros. Esse daqui é a nossa resposta final, letra A. Certo, pessoal? Entenderam essa história de perpendiculares? Perpendicular representa aí um ângulo de 90 graus entre as semirretas. Muito bem. E não se esqueça de voltar à questão, porque 2 voltas de arame, ok? Sempre volta a questão para não errar por besteira, não é verdade? Então, é o seguinte, um grande abraço, até a próxima videoaula com uma questão bem interessante, ok? Um grande abraço, fui!